paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe a todos, graças a Deus, mais uma oportunidade, mais uma chance de ouvirmos e crescermos com a palavra de Deus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema bem delicado, se bem que eu tenho ultimamente trazido temas muito delicados, porque literalmente as coisas estão muito abertas, sabe? Hoje é como se fosse uma ferida que não cauteriza o mundo. As coisas estão acontecendo e ferindo as pessoas mais e mais. Sobre a palavra de hoje, eu quero primeiro que vocês deixem anotados. Está no livro de Timóteo, capítulo 5, versículo 1. Comece pelo versículo 1. Eu quero trazer a vocês um testemunho breve. Tanto quanto as vezes que eu estava num trem, num vagão de trem, como também no ônibus, e vi isso várias vezes. É recorrente isso. Até mesmo na rua nós vemos. Hoje mesmo aconteceu isso. Hoje eu estava indo para o centro da minha cidade, onde eu moro, e as ruas ali no centro são muito movimentadas, então o trânsito ali é muito complicado para pedestres, né? Então havia um senhor, suponho que a neta ou filha dele estava carregando com uma muleta, e eu percebi que ele estava ali há um tempo. Eu estava vendo a fila de carros na minha frente, eu percebi que ninguém parava para que ele passasse. Aí quando chegou na minha vez eu parei. É claro, hoje as pessoas andam ansiosas, nervosas com tudo isso, claramente não foi bom para quem estava atrás de mim, mas a gente precisa pensar naqueles que fizeram esse país, naqueles que conduziram as nossas vidas. Poderia ser meu pai ali atravessando aquela rua, poderia ser meu avô. E é nisso que eu preciso pensar. Agora, se eu não consigo ter um amor por essas pessoas, isso demonstra realmente como é a minha natureza dentro da minha casa. Não consigo ter amor e respeito pelos meus pais. A Bíblia diz que nós devemos, único mandamento com promessa, devemos respeitar pai e mãe e honrar pai e mãe, né? Então a honra é realmente, mas eu já até conversei em uns vídeos atrás a respeito disso. Uma vez eu disse, não quero estar retornando porque daí vai confundir, pode confundir as pessoas. O tempo é muito pequeno, irmãos, para a gente meditar. Então honrar pai e mãe, eu já tive que explicar isso, que não quer dizer que você vai amá-los. Muitas vezes as pessoas dizem, mas meu pai me odeia, meu pai sempre me bateu, meu pai não dá atenção. Então, eu sei que pode ser difícil amá-lo, então pelo menos respeite-o. Respeite-o. Você não sabe o que gerou o caráter dele, o que supostamente tornou uma pessoa difícil. Mas se você não pode amá-lo, você pode respeitá-lo. Por isso que a Bíblia diz, não está falando de amor, Deus está falando de honra. Honrar pai e mãe. E aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, também fala isso. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como mães e às moças como irmãs, com toda pureza. Irmãos, nós precisamos entender realmente isso, que nós devemos tratar com respeito. E essa questão de respeito não tem nada a ver com amor. Isso é uma natureza que não é costumeira hoje as pessoas falarem mais a honra. Honrar uma moça, não mexer com uma moça na rua. Pensa, quando alguém estiver mexendo com uma jovem na rua, pensa que poderia ser sua irmã, poderia ser sua prima, sua mãe. Pensa se isso seria agradável. Ou então, quando você vê alguém desrespeitando uma pessoa idosa, pensa que poderia ter sido seu pai, seu avô, ou uma senhora. Quantas vezes no ônibus ou no trem, não terminei a história, eu via pessoas não dando oportunidade para que outras pessoas se assentassem. E eu vejo claramente aqueles jovens ouvindo aquelas... Não vou nem entrar nessa parte das músicas agora, que para mim aquilo que os jovens ouvem hoje não são músicas. Mas enfim,
e se fazem desapercebidos enquanto vejo senhoras, homens, idosos, idosas, muitas vezes com sacolas na mão, inclusive normalmente comprando coisas para os netos, para os filhos, porque é assim que os idosos são. Eles tratam bem os filhos e os filhos, muitas vezes os netos, a recompensa é tratar com rebeldia. Não tratemos os nossos. Não tratem. Não tratem moças, mulheres na rua com desrespeito. A questão de ser um cavaleiro não é em relação apenas a galantear. Não, isso não tem nada a ver com galantear mulheres. Isso tem a ver com respeito. Eu estou falando de respeito. E eu estou falando desde a intenção de senhores idosos, senhoras idosas. Eu estou falando de moças, independente de serem adolescentes ou um pouco mais velhas. Respeito. Não há nada de mal você passar por uma pessoa, desejar um bom dia, uma boa tarde, a paz do Senhor, mas respeitar. E é isso uma das coisas que a Bíblia hoje nos ensina e sempre nos ensinou, só que é necessário que nós possamos nos ater mais à Bíblia. Respeito. Ontem eu falei sobre a questão de sermos pessoas mais altruístas e olharmos pelas pessoas que estão no nosso lado. Mas isso também vai para outras pessoas. Cuidado. E eu vou dizer para você, essa questão do cuidado está acabando, infelizmente. Irmãos, tenham misericórdia um dos outros. Por mais que você não veja um tio, uma tia, um primo, uma prima, você pode orar. Você pode interceder por eles. Mesmo que você não tenha mais contato com seus irmãos, com seus pais, você pode interceder por eles, você pode orar por eles para que Deus venha fazer o melhor. Mas honre as pessoas. Honre homens, mulheres, jovens, meninos ou meninas, sejam respeitados, sejam respeitadores. Mas não vejam uma pessoa mexendo, fazendo coisas erradas com essas pessoas e não deixe isso passar desapercebido como se fosse normal. Isso não é normal. Eu sempre ouvi isso do meu avô, dos meus avós e claramente de outras pessoas que passaram pela minha vida, com bons conselhos que me deram, mas uma coisa que ele me disse, uma coisa que eles me disseram que eu sempre guardei é que, até hoje, por mais que você possa não acreditar, gentileza gera gentileza. Medite a respeito disso. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.